Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Medida provisória que já está no Congresso antecipa debate sobre reforma da Previdência. Partidos buscam fusão para ganhar fôlego depois da cláusula de barreira. Câmara tem primeira votação do ano no plenário. Projeto aprovado acelera bloqueio de bens ligados ao terrorismo. E hoje tem mais. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. Na pauta do plenário hoje, uma medida provisória que permite a venda de imóveis públicos. E agora de manhã, uma comissão geral importante para discutir o desastre em Brumadinho. Hoje é quarta-feira, dia 13 de fevereiro. Agora em Brasília, 9h02. O Câmara hoje já está no ar. A primeira votação do ano no plenário da Câmara foi um projeto de combate ao terrorismo, mais um combate financeiro. A ideia da proposta é bloquear imediatamente bens de quem é acusado ou investigado por terrorismo ou qualquer atividade ligada a esse crime. Ou seja, fazer com que essas pessoas ou empresas fiquem sem dinheiro o quanto antes. E detalhe, o banco não pode avisar que o dinheiro está sendo bloqueado. Isso poderá ser feito a pedido do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de autoridade estrangeira. Mas a grande polêmica não era o bloqueio em si, mas a possibilidade de ser aplicado pelo governo brasileiro a movimentos sociais. Temos posições claras contra qualquer ação terrorista. Não queremos é que os movimentos sociais e populares sejam confundidos erroneamente com o terrorismo. Nós não temos motivos para estabelecermos qualquer confiança no governo Bolsonaro acerca deste tema, porque o governo tem agido contra os movimentos sociais. Aqui está em jogo, sim, a criminalização dos movimentos sociais. Lá na França, agora, nós estamos atingindo quase 10 semanas dos coletes amarelos, com manifestações de rua, enfrentamento policial. Imaginou classificar todo mundo de terrorista? 300 mil pessoas? Isso é uma insanidade. A outra coisa é a hipercentralização na mão do Ministério da Justiça, ou seja, do senhor Sérgio Moro. Por isso, o pessoal vota não a essa lei. Quando o MST ficou bravinho porque a Dilma estava sendo empichada, disse que ia sair entrincheirados e armados. Isso não é um movimento social, isso é um movimento, é um braço terrorista do PT, do PSOL, de todos os partidos de esquerda aqui no Brasil. Não há criminalização ou mesmo intenção. Se criminalizar movimentos sociais, não há dúvida. É claríssima a literalidade do dispositivo. Não há criminalização de movimento social. O projeto estabelece rito de procedimento. E apenas isso. Depois de muita negociação, o trecho que permitia ao governo brasileiro fazer bloqueio de bens sem ordem judicial foi retirado do texto, o que possibilitou a aprovação da proposta. Para salvaguardar e preservar direitos fundamentais do cidadão, eu acho que conseguimos evoluir no melhor texto para deixar o Brasil bem posicionado em termos de legislação de combate ao terrorismo, sem gerar nenhum tipo de vulnerabilidade ao cidadão aqui no Brasil. O plenário ainda rejeitou por unanimidade uma medida provisória, a que previa a criação de uma agência reguladora para os museus brasileiros. O texto foi editado pelo ex-presidente Temer e foi criticado por especialistas durante debates na comissão mista de deputados e senadores que avaliou a proposta antes de chegar ao plenário. A derrubada desta medida provisória abre caminho para outras que já estão na fila para avaliação dos deputados, como a que trata de imóveis públicos e mudanças em parques nacionais. Bom, para fazer um balanço das votações de ontem e previsões para hoje, nós vamos lá para o Salão Verde, que a Carol Nogueira está lá com deputados. Carol. Pois é, Mari. Então, ontem essa pauta avançou com a votação desse projeto aí, que levantava bastante polêmica sobre a questão do terrorismo. Também foi rejeitada essa medida provisória, como a gente viu, que trata dos museus e do IBRAM. Para hoje ficou essa outra medida provisória, consta até agora como item único da pauta de hoje de tarde, que trata aí da possibilidade de venda de imóveis públicos, especificamente de imóveis do INSS, né? Mas antes disso, agora de manhã, a movimentação aqui no plenário da Câmara é em torno de uma comissão geral que começa daqui a pouquinho,
pouquinho, que vai tratar do desastre em Brumadinho, da questão das barragens como um todo. Ontem a comissão externa que acompanha aí as investigações sobre o caso de Brumadinho se estendeu aí em reunião até a noite de ontem, aprovando uma série de requerimentos. A expectativa da comissão externa é já começar as oitivas das audiências públicas amanhã. E quem está aqui com a gente para conversar sobre isso são dois deputados de Minas Gerais que acompanham esse assunto de perto, o coordenador da comissão externa que analisa essa questão de Brumadinho, o deputado Zé Silva, que é do Solidariedade de Minas, e também o deputado Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais, também vai comandar e participar aí dessa comissão geral. Deputado Zé Silva, então, a expectativa lá na comissão externa é já começar as audiências públicas amanhã. Sim, amanhã às 10 horas nós já teremos a primeira audiência pública, já convidando o presidente da Vale, convidando o secretário de Meio Ambiente, da Federação Estadual do Meio Ambiente, para que nós já tenhamos o trabalho até esse momento do crime, do desastre que aconteceu. Fizemos uma visita lá na sexta-feira, no dia 8. É desolador o sentimento das pessoas que desacreditam nas instituições do Estado brasileiro, e o Congresso Nacional tem que cumprir o seu papel efetivamente para ter uma legislação que não seja leniente e não permita que nunca mais desastres e crimes como esse aconteçam em Minas e no Brasil. Deputado Rogério Correia, essa comissão geral que acontece daqui a pouquinho, tem até pessoas atingidas por barragens que vieram também, por esse tipo de acidente, que vieram participar. Qual que é a expectativa do senhor sobre a comissão geral? Olha, primeiro é bom ressaltar que não foi um acidente ou um desastre. O que aconteceu lá foi um crime. Hoje a Folha de São Paulo traz um documento onde a Vale ela já fazia um cálculo, inclusive, de caso houvesse rompimento, e ela fala os motivos, que seria liquefação, poderia haver, segundo eles, em torno de 100 mortes. Então a Vale já previa que poderia haver o que aconteceu lá, só que em dimensões muito maiores. A nossa expectativa com a Comissão Geral é que a gente possa fazer um debate, já ver com a força-tarefa que atua em Minas, incluindo o Ministério Público, como eles estão vendo essas responsabilidades, quais ações nós podemos ter de forma imediata para que este crime não fique como aconteceu em Mariana, com ninguém punido e a Vale voltando a ter seus lucros e pouco se lixando porque acontece em Minas Gerais e no Brasil. Quais são as medidas, então, que precisam ser tomadas para que isso objetivamente aconteça, deputado? É uma legislação que precisa ser aprovada? Que legislação é essa? É preciso uma comissão parlamentar de inquérito para investigar isso? E nós avaliamos que sim, é preciso a comissão externa, que tem um caráter de acompanhar as investigações, mas ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade de ter uma nova legislação, já que a legislação brasileira ela é leniente. O deputado Rogério Correia citou a questão de Mariana. O Poder Judiciário não tem uma lei hoje no Brasil que seja dura, que permita ao juiz sentenciar e punir aquelas pessoas que, baseado numa lei, que cometeram os crimes em Mariana e em Brumadinho. Então nós vamos revisar a legislação atual, as propostas que estão em tramitação e propor novas normas, regulamentos e protocolos no Brasil. E já propusemos ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que na terceira semana de março nós tenhamos uma semana de esforços concentrados no sentido de ter essa nova legislação. Mas ao mesmo tempo tem mais dois eixos que precisam e nós vamos tratar nessa comissão. Das tecnologias de construção de barragem, tem que proibir esse tipo de construção de barragem como a de Brumadinho. As tecnologias de monitoramento que sejam modernas, porque as empresas têm lucros altíssimos, mas ao mesmo tempo utilizam métodos antigos e ultrapassados de metodologia de monitoramento de barragens no Brasil. E outro ponto importante é em relação à CEFEM, que é uma contribuição que as mineradoras pagam por explorar as nossas riquezas minerais. Será que está sendo utilizada adequadamente, com transparência? Os órgãos de fiscalização recebem esses recursos para contratar novos profissionais, equipamentos modernos e também experiência de outros países, como a África do Sul, Estados Unidos, a Itália, a Austrália, o Chile, que já tiveram tragédias e crimes como esses e nunca mais aconteceu. Então, o que eles fizeram? São respostas como essa, que a nossa comissão externa, junto com os atingidos, com os movimentos sociais, o Ministério Público de Minas, Defensoria Pública Estadual e Federal, que nós queremos fazer o trabalho dessa comissão e deixar como legado uma legislação dura, não leniente e que isso nunca mais venha acontecer um crime desse em Minas e no Brasil. Deputada, a gente acaba de receber essa informação que o presidente Rodrigo Maia assinou a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito em Brumadinho. Quais devem ser os próximos passos, então, a partir de agora, deputado? Bem, nós vamos insistir ainda que seja uma comissão parlamentar mista de inquérito, porque existir uma no Senado e outra na Câmara Federal não parece ser o mais razoável. Primeiro, por custos. Depois, porque se você tem uma comissão única,
e mista, ela é mais forte e as resoluções dela farão parte das duas casas. Então nós vamos ainda insistir, tanto com o presidente do Senado quanto da Câmara, que seja uma comissão parlamentar mista de inquérito. Agora, é fundamental o que o deputado Zé Silva está colocando, de nós apressarmos a legislação. Eu mesmo já apresentei um projeto de lei que proíbe funcionamento de qualquer barragem a montante, que é essa que tem se rompido em Minas Gerais, Mariana e Brumadinho. É uma barragem mais barata, mas evidentemente não segura e que não preserva também os direitos, além de sociais, ambientais. Essa é uma medida imediata e que eles façam a desativação dessa barragem no prazo máximo de 1 ano. Ou seja, daqui a 1 ano nós não teremos risco dessas barragens a montante, que só em Minas são em torno de 50 a 60 barragens, que estão na cabeça das pessoas se romperem. Então esse é um primeiro ponto. Completando ainda o que o deputado colocou sobre a CEFEM, é importante falar também da Lei Candir. Minas Gerais não recebe dinheiro de imposto de circulação de mercadoria, ICMS, que é o imposto grande dos estados, desde que a Lei Candir foi instituída no governo Fernando Henrique em 96, se não me engano. De lá até aqui, para você ter uma ideia, Minas Gerais deixou de arrecadar em torno de 135 bilhões e a União nunca fez esse repasse. Então, pergunta-se, por que Minas está quebrada? Porque Minas é um estado grande, precisa de arrecadação e a arrecadação não é feita por causa de exportação, em especial exportação de minério, que vai de Minas para a China, para o Japão, para a Europa, a preço muito baixo, matéria bruta, não há industrialização, enfim. A Vale, depois de privatizada, tem prestado um desserviço. Eu, inclusive, estou apontando a necessidade de um plebiscito para reestatizar a Vale, que é uma decisão que nós devemos fazer também. Esse tema da Lei Candir é um tema que também promete ocupar aí a Câmara como um todo nas próximas semanas, assim como o tema que está todo mundo esperando chegar, todo mundo fala nele o tempo inteiro, reforma da Previdência. A gente fez uma matéria sobre uma medida provisória que já está em análise aqui na casa e que já antecipa alguns pontos dessa revisão, das revisões que podem ser feitas na Previdência do país. Vamos dar uma olhadinha na matéria. 871. Esse é o número da proposta que já está em debate no Congresso. A medida provisória 871. Ela propõe a revisão de diversos benefícios do INSS. A ideia é fazer um pente fino naquilo que o governo paga. Além disso, o texto cria novas regras para quem quiser ter acesso aos benefícios. Existe um índice de fraudes muito grandes, principalmente na aposentadoria rural, já que são sindicatos que atestam se o trabalhador trabalhou ou não no campo durante aquele período e, portanto, você tem muitos acordos escusos do tipo o sindicato fornecer aquele atestado como se o trabalhador tivesse trabalhado, ele não trabalhou e ele passa, em contrapartida, parte da aposentadoria que ele recebe para o sindicato que atestou falsamente seu trabalho. Então, eu acho que é um início muito importante para a gente começar a sanear as contas públicas e também para demonstrar para a população que a gente está começando a dar o exemplo da melhor maneira possível. A proposta recebeu 578 emendas. Essas são apenas sugestões de mudanças no texto. 44% delas vieram do PT, o Partido dos Trabalhadores. No ranking dos que mais apresentaram emendas está o deputado Paulo Pereira da Silva. Para ele, a reforma da Previdência já começou com a MP 871. Ela mexe com muitos benefícios, dificulta acesso, atrapalha a vida das pessoas que precisam da Previdência. Então, essa reforma, talvez a parte mais cruel já chegou, porque essa parte cruel, ela não fica pública. A reforma da Previdência vai ficar pública, todos nós vamos debater, a sociedade vai debater. Essa medida provisória está aqui oculta. Quem estava atento, que é o meu caso, fez emendas. Eu fiz 17 emendas na medida provisória para que a gente possa modificar essa medida provisória para fazer com que ela não mexa e não tire direito dos trabalhadores e especialmente dos aposentados. Pois é, são mais de 500 emendas que já foram apresentadas aí a essa medida provisória, que, entre outros pontos, pode revisar benefícios de pensionistas que não tenham feito perícia médica nos últimos 6 meses. Deputado Rogério Correia, o senhor já se debruçou sobre essa medida provisória, qual que é a preocupação em relação a ela? O deputado colocou bem, já é o início da reforma da Previdência, já tira direitos. Não é verdade que o problema aí sejam dos sindicatos. Gostam muito de julgar a conta nas costas dos pobres ou de perseguir sindicatos. Infelizmente, esta onda existe no Brasil de perseguir movimentos sociais e criminalizar movimentos sociais. Mas é de se perguntar por que o governo não começa a cobrar
dos grandes devedores do INSS, que são as grandes empresas. A Vale, por exemplo, deve quase 800 milhões ao INSS e o governo não cobra da Vale. A dívida de todas as grandes empresas chega ao absurdo de mais de 400 bilhões com o INSS. Se cobrássemos destas empresas, nós já teríamos retirado um rombo que eles dizem que existe da Previdência, mas não. Vão em cima dos pobres. Então, quem está pagando com essa medida provisória? Os trabalhadores rurais, agricultores familiares, que são os que mais precisam. E os sindicatos atestam e aquilo é verificado. Pode-se ver outra forma de fazer verificação, mas não retirar esse direito dos trabalhadores rurais e agricultores familiares, em especial as mulheres agricultoras que, com essas regras, não vão aposentar nunca, que, aliás, é o motivo fundamental da tal reforma da Previdência, que é o fim da aposentadoria. E o benefício de prestação continuada, que são para os mais pobres, os pensionistas, esses, então, com as regras que são colocadas, vão receber ou muito menos ou deixar de receber esse benefício. Isso vai fazer com que no interior do nosso país, nos pequenos municípios, essas pessoas venham a sofrer, os prefeitos a sofrer mais ainda, porque terão um contingente de pessoas desamparadas muito grande. Então a Previdência é social, é isso que é preciso entender. Se tirar o caráter social da Previdência, nós teremos um Brasil mais injusto e com menos divisão de renda ainda. Deputado Zé Silva, sua expectativa para análise dessa medida provisória que parece que vai ser polêmica? Bom, primeiro, eu não tenho nenhuma dúvida, se tem alguma categoria da população brasileira que são os mais honestos, são os agricultores e os trabalhadores rurais. Criminalizar de que a aposentadoria rural é que está trazendo problema para o Brasil, aí sim, aí é um crime contra os agricultores e os trabalhadores rurais que têm uma atividade muito mais desgastante e insalubre do que as outras categorias que respeitamos muito das cidades. Então, primeiro, não é fazendo essa distinção e excluindo os trabalhadores rurais e os agricultores que nós vamos resolver o problema do Brasil. Tem que começar pelos grandes devedores, tem que começar pelos bancos e, principalmente, quem ganha mais. E outro ponto, se existe aposentadoria rural, e a minha mãe tem 80 anos e é aposentada, ela é trabalhadora rural, é porque existe sindicato de trabalhadores rurais que há 40 anos atrás eram inclusive perseguidos porque organizava a vida dos trabalhadores rurais, que melhorou muito, mas é preciso melhorar muito mais. Então começou realmente a reforma da Previdência e nós não vamos aceitar aqui nessa casa de forma nenhuma que tenha uma reforma que tire direito dos trabalhadores, dos agricultores e, principalmente, tem que tratar os diferentes de forma diferente. A idade, um homem e a mulher do campo não pode aposentar com a mesma idade que aposenta um trabalhador que também nós respeitamos e o Brasil precisa, e outras categorias que têm um desgaste muito menor. Então, por isso, essa medida provisória já é o primeiro passo da reforma da Previdência. Deputado Zé Silva, deputado Rogério Corrêa, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Obrigada, Carol, deputados. Bom, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, tem 32 deputados federais e tem como líder o deputado Tadeu Alencar, que é advogado com especialização em direito tributário. De acordo com o líder, a atuação do partido deve ser como opositor ao governo de Jair Bolsonaro. O eleitor nos colocou na oposição e vamos estar nessa posição de oposição com muita tranquilidade, com altivez, com coragem, na defesa da democracia, dos valores do nosso partido, mas também não recusaremos a apoiar aquilo que for de interesse do Brasil. Tem um conjunto de reformas, a reforma do Estado, a reforma tributária, que certamente é uma reforma importante que o PSB quer dar uma contribuição para que a gente possa melhorar o nosso sistema tributário em nosso país. Nós não precisamos nem do Estado máximo nem do Estado mínimo. Nós precisamos do Estado necessário. Nós sabemos que o mercado não vai resolver o problema da desigualdade. É preciso, portanto, a presença do Estado na formulação e na execução de políticas públicas naquilo que são as necessidades maiores da população brasileira. Na saúde, na educação, na segurança, no transporte público, nas condições de vida do povo brasileiro. Já o Partido Patriota conta com 5 deputados federais aqui na Câmara. O líder do partido é o deputado Fred Costa, que exerce o cargo pela primeira vez, mas já foi deputado estadual e vereador. Ele fala sobre as prioridades do partido. Nós, do Patriota, queremos colaborar e também trabalhar com muita galhardia pelo fim do foro privilegiado, pela prisão em segunda instância, por
incluir outros instrumentos de transparência e de prestação de contas do uso do dinheiro público para que a sociedade possa cada vez mais acompanhar a reforma da Previdência. Acho primeiro necessário que se identifique tudo aquilo que ocorre de fraude na Previdência. Além disso, um diagnóstico muito claro para nós parlamentares, para a sociedade, da realidade da Previdência. E aí sim, uma reforma com racionalidade e que garanta a ampla discussão de setores da sociedade e também o envolvimento de nós parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado. O Patriota integra o grupo de 9 partidos representados na Câmara que não atingiram a cláusula de desempenho nas últimas eleições e perderam o direito ao fundo partidário e ao tempo gratuito de propaganda no rádio e na TV. Isso porque não alcançaram a votação mínima prevista na lei. Algumas legendas atingidas pela nova regra já anunciaram a fusão com outros partidos. 31 deputados que tomaram posse no dia 1º de fevereiro integram partidos que não cumpriram a cláusula de desempenho. A regra exige que o partido eleja pelo menos 9 deputados em 9 estados, ou que obtenha pelo menos 1,5% dos votos válidos para deputado federal em pelo menos 9 estados, tendo no mínimo 1% de votos em cada um deles. 9 partidos elegeram deputados, mas não atingiram a cláusula de desempenho. Democracia Cristã, Patriota, PCdoB, PHS, PMN, PPL, PRP, PTC e Rede. Sem atingir a cláusula de desempenho, o partido perde os recursos do fundo partidário e o tempo da propaganda gratuita no rádio e na televisão. E tem implicações também na atuação do partido aqui na Câmara. Para evitar prejuízo na atuação parlamentar, deputados que integram os partidos atingidos pela nova regra avaliam a possibilidade de mudar de legenda. É o caso do deputado Zé Vitor, eleito pelo PMN de Minas Gerais. Isso me obriga também a me reposicionar aqui na casa para buscar mais espaço, buscar participar de comissões que tem mais a ver com o meu perfil. E isso não seria possível no PMN e também até mesmo a questão de representatividade, porque o fato de não ter atingido a cláusula de desempenho, ela não nos permite ter uma liderança. O PTC, o presidente já nos liberou, no caso fomos eleitos eu, Marina do Piauí e o Benes do Rio Grande do Norte. O presidente nos liberou, disse que não ia fazer nenhuma fusão, que a gente ficasse à vontade para procurar outro partido. A gente está estudando, a gente recebeu vários convites e a gente está estudando os partidos que trazem propostas parecidas com a gente. Alguns partidos já anunciaram a fusão. O Patriota incorporou o PRP e vão ter juntos 9 deputados. O PCdoB incorporou o PPL, totalizando 10 deputados, e o Podemos incorporou o PHS e vão ter juntos 17 deputados. Outro deputado do PTC, que também foi atingido pela cláusula de desempenho, acredita que a nova regra que passou a valer nas últimas eleições é positiva. Nós precisamos realmente de diminuir esse número de partidos e até porque, após essa primeira experiência do desempenho, da cláusula de desempenho, a gente está vendo incorporações. Então, se é possível incorporações, é porque há possibilidades de entendimento, de compreensão entre os seus membros, sejam de partido A, B ou C, para que a gente tenha realmente uma agremiação com uma boa representatividade e desempenhando seu papel aqui no Parlamento Brasileiro. Outros parlamentares aguardam a definição da Justiça Eleitoral. A Rede, partido da deputada Joênia Wapichana, que também não atingiu o número de votos da cláusula de desempenho, questiona se poderá se juntar a outra legenda, porque a Rede tem 3 anos de criação e a lei exige 5 anos para a fusão partidária. Nós vamos estar fazendo um congresso agora em março, né? E colocar a situação, como é que o partido vai se manter, né? Então, para mim, que vem do movimento social, do movimento indígena, isso não é problema. Então, uma vez que eu
justamente ingressei no partido pelos seus princípios, eu espero que levar esses princípios e um outro olhar também. Mas vou considerar todas as possibilidades, né? Mas ainda não pensei nessa questão de mudar de partido. Mantenho firme na rede de sustentabilidade. Quem visita o Congresso Nacional vê de perto os cenários do dia a dia da política brasileira, mas também tem a oportunidade de apreciar várias obras de arte que ficam por aqui. Basta dar uma voltinha para ter certeza. A Câmara dos Deputados guarda em seus salões e corredores um acervo importante de obras de arte. Os móveis foram projetados por grandes arquitetos brasileiros e internacionais. Eu estou aqui com o Marcelo Sá, que é o diretor do Museu da Câmara, e ele vai dar detalhes sobre algumas das obras de arte mais importantes daqui do espaço, que é o Salão Verde, que é por onde os deputados entram no plenário, é onde ficam os jornalistas, então é um espaço nobre da casa. Marcelo, vamos começar aqui por esse painel do Atos Bulcão, que é uma coisa linda. Ele não é original daqui do projeto do Palácio. E nos primeiros anos de ocupação aqui da casa, houve muita utilização desse espaço. Então essa área foi utilizada para fins administrativos, com a construção de gabinetes e outros usos. Então o Oscar Niemeyer foi chamado para propor uma solução aqui para esse espaço. E a solução que ele encontrou foi de estender a área útil do palácio. O Oscar Niemeyer ele convidou o Atos Bulcão, que era um grande artista e também amigo dele, para que fizesse uma obra, uma intervenção aqui nesse espaço. E o Atos Bulcão chegou a essa proposta, que é uma obra em azulejaria, que na verdade ela tem apenas 4 padrões que se repetem, e durante a colocação desses azulejos ele permitiu que os operários dispusessem esses padrões como bem entendesse. É como se um vendaval estivesse passando e a gente pode imaginar papéis voando nesses padrões que se criaram. Vamos ali então agora para uma outra obra aqui desse Salão Verde, que é de ninguém menos do que Di Cavalcanti, um dos grandes pintores brasileiros, um dos grandes pintores do modernismo. Di Cavalcanti é um dos maiores pintores brasileiros, é um grande expoente do modernismo, participou da Semana de Arte Moderna de 22. Agora a gente está aqui no Salão Nobre, que é também uma das entradas do Congresso Nacional e onde o presidente da Câmara costuma receber autoridades estrangeiras. E aqui também, né, Marcelo, tem algumas das obras muito importantes. Por exemplo, esse vitral é da Mariane Peretti. Essa obra ela foi feita, também não faz parte da ambientação original do Palácio, ela é dos anos 70, mais precisamente de 1977. E ela cumpre uma importante função aqui de enriquecer e ambientar esse espaço, como você falou, que é o salão literalmente nobre aqui da casa. Essa obra, esse vitral específico, que se chama Pasífae, ele faz referência a uma personagem da mitologia grega, que é a mãe do Minotauro. Ela tem uma circunstância interessante, que ela é um vitral interno. Em geral, a gente está acostumado a falar de vitrais e ver vitrais que fazem essa intermediação entre o espaço externo e o espaço interno, de deixar a luz entrar. Ele tem um jogo de cores e de luz e ele não é inteiriço, ele tem áreas que são abertas, que permite a visão para o outro lado do painel e ele permite também que você contorne a obra. Vamos aqui para esse cantinho que eu estou vendo que temos uma obra de ninguém menos que Brecheret, não é isso, Marcelo? Exatamente. Essa escultura ela é de autoria do Vitor Brecheret, que é um grande escultor ítalo-brasileiro. É uma bailarina dele. Foi uma grande preocupação do Niemeyer de também pensar os ambientes internos do palácio. Então, para um palácio moderno, também tinha que ter um mobiliário à altura e um mobiliário moderno. Então, aqui ele escolheu, porque a gente tem nos desenhos dele as orientações do que ficaria em cada lugar, ele escolheu o mobiliário de grandes expoentes desse momento da arte internacional. Então, aqui a gente tem um conjunto, que é o conjunto LC, que tem esse nome por causa do principal autor, que é o Le Corbusier, influenciou todo o movimento modernista globalmente. E, sobretudo, o Niemeyer teve uma parceria muito conjunta, muito próxima a ele. Que
a gente está num ponto do Salão Verde que eu acho muito interessante, porque a gente chega perto dessa mesa aqui e a gente vê o reflexo simplesmente do painel do Atos Bulcão aqui na mesa. E não é uma mesa qualquer, né, Marcelo? Não, de maneira nenhuma. É uma mesa de pedigree. Essa mesa foi criada pelo Oscar Niemeyer nos anos 70 e essas banquetas que nós estamos vendo, elas fazem parte de um conjunto e elas são fruto de uma parceria do Oscar Niemeyer com a filha dele, Ana Maria Niemeyer. Agora a gente vai aqui para uma outra sala, digamos assim, mas que continua no Salão Verde, né? E onde tem um outro mobiliário que também é de um arquiteto famoso. Sim, aqui a gente tem um conjunto muito icônico do século XX, que é o conjunto da poltrona e da banqueta Barcelona. Elas foram pensadas pelo Mies van der Rohe, que é um arquiteto alemão, que é uma grande referência tanto para a arquitetura quanto para o design no século XX. Elas foram criadas em 1929 e elas têm uma história curiosa. Assim, elas foram pensadas para o pavilhão alemão na Exposição Mundial de Barcelona, por isso esse nome. Escolhemos outro dia para fazer uma visita ao 10º andar do anexo 4 da Câmara. Ele é aberto ao público e daqui você pode ter uma visão panorâmica do Congresso Nacional lá embaixo. Neste cantinho está uma capela que nos remete àquelas casinhas das ilhas gregas. Bom, e aí a gente chega aqui dentro dessa capela que lá por fora é totalmente branca e a gente acha que vai encontrar uma capela pequenininha, branquinha. E aí a gente tem essa surpresa, né, Marcelo? Pois é, aqui a gente tem um vitral da Mariane Peretti e ele faz parte do projeto original aqui para essa capela. Esse projeto foi feito pelo Oscar Niemeyer em 1993 e tem uma curiosidade que no projeto ele é muito detalhista realmente de como seria esse ambiente. Então tem lá que ele seria um ambiente totalmente branco, com piso branco, as paredes brancas e a única iluminação que a gente tem aqui é a conferida pelo vitral. Dependendo do horário do dia, a luz do sol incide e causa esse reflexo interessante que, dependendo do horário, ele incide sobre o crucifixo, que também é de autoria da Mariane. Eu acho que a dica é vir de manhã para ver isso aqui. Né? E com essa obra de arte, que eu acho que é uma joia da arquitetura modernista, porque é tão pequenininha e tão surpreendente, a gente termina o nosso tour pelas obras de arte da Câmara. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Mariana. Bonito, né? E nesta edição do Câmara Hoje você viu, Câmara tem primeira votação do ano no plenário. Projeto aprovado acelera bloqueio de bens ligados ao terrorismo. E hoje tem mais. Uma medida provisória aguarda na pauta e agora pela manhã tem comissão geral para discutir o desastre de Brumadinho. Medida provisória que já está no Congresso antecipa debate sobre reforma da Previdência. Partidos buscam fusão para ganhar fôlego depois da cláusula de barreira. Esta edição fica por aqui. Hoje é quarta-feira, dia 13 de fevereiro. Muito obrigada. Bom dia para vocês.